O 8 em ponto de hoje está no ar e cada vez mais os brasileiros estão procurando a justiça para rescindir contratos de compra de imóveis na planta. Em 2016, 4 em cada 10 imóveis comprados na planta no país foram devolvidos às construtoras pelos compradores. Mas como proceder, para fazer essa rescisão de contrato, devolver o imóvel? As dúvidas são grandes e para esclarecer algumas delas, eu recebo aqui no estúdio Paula Farias, que é advogada especializada em direito imobiliário, nossa convidada de hoje aqui do 8 em ponto. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada. Doutora, a que se deve esse número tão alto de devoluções, 4 em cada 10 imóveis na planta devolvidos pelo comprador? A crise financeira ela atingiu tanto as construtoras, incorporadoras, quanto os compradores. Além do crédito financeiro estar mais difícil, a alta do desemprego contribuiu bastante pela procura na rescisão de contrato de compra e venda. Bom, e aí as dúvidas existem porque não tem um regramento específico para essa questão, né? Depende muito de interpretações, não é? Exatamente, não existe uma legislação específica. O que nós temos é a busca pelo judiciário e os juízes decidindo cada vez mais próximo de uma questão, mas não existe nenhuma legislação que diga quanto deve ser retido ou não, em que casos serão rescindidos os contratos, enfim. Vamos falar de alguns casos práticos aqui então. Por exemplo, eu comprei um imóvel na planta, ele não foi entregue ainda, eu posso rescindir o contrato? Quanto que a consultora pode reter do valor que eu já paguei? O contrato pode ser rescindido a qualquer momento. Lógico que antes de se obter o financiamento se torna muito mais fácil porque a gente não tem a figura do banco, né? A construtora não dando causa a essa rescisão, pode o comprador solicitá-la, mas será retido aproximadamente 90% será devolvido para o comprador e será retido aproximadamente 10% pela construtora. Bom, e no caso, por exemplo, do imóvel que já deveria ter sido entregue, eu comprei ele, já deveria ter sido entregue, não foi e eu quero rescindir o contrato. Vale o mesmo percentual, entre 10% e 25%, ou a construtora tem que me devolver tudo? Tudo. Quando a gente fala em atraso na obra, a gente está falando de culpa da construtora pela não entrega do imóvel. Nesse caso, se o comprador solicitar a rescisão, ele pode ter todo o valor devolvido, devidamente corrigido, além da cobrança por multa por falta de cumprimento do contrato. E se o comprador não tiver interesse em rescindir porque ele quer ter o imóvel, ainda que esteja em atraso, ainda assim ele pode buscar pelo judiciário por uma indenização material, por cobrança de aluguel desse tempo que esteve em atraso e até um dano moral, se for o caso. Bom, doutora, e se eu comprei na planta, mas o meu financiamento não foi aprovado por algum motivo ou outro? Aí é aquele caso que você falou que é mais fácil rescindir o contrato quando não tem a figura do banco? Exatamente. O financiamento não ser aprovado é muito comum nessa época de crise, porque quando a gente faz a simulação há 2, 3 anos atrás, a gente tem uma parcela, um valor a ser pago. No momento do financiamento, da assinatura do contrato com o banco, tem sido bastante alterado esses valores. Então, é muito comum isso acontecer. Nesse caso, a gente não pode falar também em culpa da construtora, né? Então, a construtora pode reter 10% desse valor e o comprador terá de volta 90% daquilo que foi pago, também corrigido. Bom, doutora Paula, e eu quero rescindir meu contrato, mas eu tenho algumas parcelas, para pagar todos os meses, tenho parcelas a pagar. Isso, o que eu posso fazer? Eu posso parar de pagar essas parcelas? Não é interessante que a gente pare de pagar. Ficar em mora, ficar em atraso, em dívida com a construtora, nunca será uma boa ideia. Tá? Existe a possibilidade de nós ingressarmos com uma ação e solicitarmos ao juiz essa suspensão das parcelas, o que tem sido muito aceito. A gente tem diversos julgados, diversas decisões favoráveis ao comprador. Então é interessante que primeiro busque um advogado da área de direito imobiliário, solicite essa suspensão das parcelas, já que se quer a rescisão por não ter como continuar com a compra do imóvel. E aí sim, uma vez a suspensão sendo aceita pelo judiciário, a gente pode parar de pagar e vir a falar dos valores a serem devolvidos pela construtora. Agora uma questão complicada, doutora. E se a construtora faliu no meio desse processo todo? Como é que faz? É complicado realmente e tem acontecido bastante, né? Existem duas possibilidades. Quando a gente fala no empreendimento, existe a possibilidade do empreendimento ter uma contabilidade própria. Então vamos imaginar uma construtora X que tem empreendimento A e B. Se cada empreendimento A e B possuir uma contabilidade própria, essa construtora X vindo a falir, os compradores do empreendimento A poderão buscar outra construtora e retomar essa construção por conta própria, o mesmo do outro empreendimento. Caso essa contabilidade não seja separada, aí é só judicialmente, se o juiz deferir aos compradores a possibilidade de retomar essa construção, o que tem sido muito difícil, infelizmente,
Aí o caso teria que aguardar a decisão do juiz, a venda de todos os bens da construtora, para aí sim nós pensarmos na devolução de valores aos compradores nesse caso de falência. Demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais. Doutora, e diante de tudo isso, né, as dúvidas são muito grandes, né? E aí isso torna importante que a pessoa tenha em mente algumas dicas na hora de comprar um imóvel nessas condições. Quais são as principais dicas que você daria? As dicas servem tanto para um imóvel novo na planta quanto para um usado. Primeiro tem que buscar conhecer esse projeto, ver se ele está aprovado nos órgãos responsáveis como prefeitura, registro de imóveis, consultar a matrícula desse imóvel, isso para um imóvel na planta. E também conversar com a construtora, conhecer a construtora, ver se ela está disposta a negociar as cláusulas que estão em contrato e uma possível rescisão. E o imóvel usado a mesma coisa, só que aí entra a figura do vendedor. Então é bem interessante que a gente busque as informações também do vendedor, do cônjuge se for casado ou de um parceiro de união estável, se não tem dívida ativa na federal, municipal, estadual, se não tem dívidas trabalhistas, enfim. Quanto mais informações nós tivermos antes de efetuar a compra, mais fácil vai ficar de nós lá na frente, se tivermos algum problema, de recorrer ao valor que já foi pago. Tá certo. Doutora Paula Farias, advogada especializada em direito imobiliário, muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia para você. Obrigada. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre direito imobiliário, como fazer para rescindir um contrato numa questão de um financiamento de imóvel na planta, enfim. Dicas importantes porque essa situação é mais comum do que se imagina. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações na edição de hoje, só para você.